Paróquia São Mateus de Guariba oferece Evangelho do Dia com Padre Aldive. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Bom dia, quinta-feira, dia 27 de julho, dia dedicado a Jesus Eucarístico, a Jesus Misericordioso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que ela tem. E por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver os olhos e nem ouvir com os ouvidos e nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, os vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vestes e não viram, e desejaram ouvir o que não ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia deste dia, desta quinta-feira, nos mostra como Deus se manifesta em nosso meio. Porém, devido à insensibilidade, muitas vezes, do nosso coração, nem sempre nós o percebemos. Quando o nosso coração está endurecido, seja pelo sofrimento, mágoas, rancores, ou por qualquer outro sentimento ou atitude que nos desvia do seu projeto, temos essa dificuldade de enxergar, de perceber e, consequentemente, de entender essa presença de Deus e seus ensinamentos. Por isso que o Evangelho hoje, Jesus vai nos explicar, e assim também para os seus discípulos, porque ele fala em parábolas para aquela multidão. A parábola é um recurso de linguagem que facilita o entendimento daqueles que têm dificuldades a entender. E os discípulos de Jesus não precisavam ver e ouvir as coisas por parábolas, porque lhes foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Mas o povo, a multidão, não tinha sido dado a esse entendimento. O povo simples não tem o mesmo conhecimento e os entendimentos daqueles que tiveram oportunidades na vida. E desse modo eles precisavam de um recurso diferente para poder entender. O coração daquele povo havia se tornado insensível, diz Jesus. Eram tantos os sofrimentos que eles tinham dificuldades diante do entendimento e o pouco eles compreendiam e perdiam por falta de recursos e estrutura para aprofundar esses conhecimentos. Por isso que Jesus constata que quem não tem perde até o pouco que tem. É um processo vertiginoso de empobrecimento que endurece cada vez mais o coração e impossibilita de entender a mensagem de Jesus. A parábola vem como um recurso para quebrar esse ciclo de não entendimento e transformar as pessoas em verdadeiros entendedores da palavra de Deus. Os discípulos são bem-aventurados porque tiveram essa graça de poder estar com Jesus, de ver, ouvir, assimilar tudo o que ele ensinava. E quantos são os que queriam estar diante dessa oportunidade e não tiveram, de Jesus para os seus discípulos? Quantos de nós hoje temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, assimilá-la, mas não damos a devida importância? Devemos, portanto, estar atentos e perceber as manifestações de Deus entre nós para que nossa vida caminhe conforme Deus quer. Só assim nós seremos mais felizes no nosso viver e será muito mais tranquilo a nossa caminhada cá nesta terra, neste mundo e na sociedade, comunidade e paróquia que nós vivemos. Que nós possamos, assim, amados, exercitar em nós esta sensibilidade para percebê-lo entre nós e entender o que Ele quer nos dizer com os acontecimentos da nossa vida. Que o Senhor nos livre de todo mal, nos conduza à vida eterna.
Amém. Você ouviu Evangelho do Dia com Padre Aldive. Oferecimento Paróquia São Mateus de Guariba.